Imagine percorrer milhares de quilômetros, sem descanso, enfrentando tempestades, predadores e obstáculos que parecem impossíveis de superar. Agora pense que essa não é uma escolha, mas uma necessidade vital. É assim que milhões de animais ao redor do mundo vivem suas jornadas de migração. Viagens épicas que revelam a força, a resistência e a engenhosidade da vida selvagem. Cada movimento, cada passo ou batida de asa é parte de um drama silencioso que acontece diante dos nossos olhos, mas que muitas vezes passa despercebido. Neste vídeo, vamos mergulhar em 10 curiosidades e mistérios sobre as maiores migrações da natureza, explorando como borboletas monarca cruzam continentes, como baleias atravessam oceanos inteiros, e como guinos desafiam rios repletos de crocodilos em busca de sobrevivência. Você vai descobrir que essas jornadas não são apenas espetáculos naturais, mas também lições poderosas sobre coragem, adaptação e equilíbrio ecológico. Por isso, antes de começarmos, eu quero te convidar a fazer parte dessa comunidade de exploradores. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho. Assim, você não perde nenhuma das nossas próximas viagens pelo desconhecido. Cada inscrição é como um passo a mais nessa jornada coletiva, onde juntos descobrimos que o mundo é muito maior, mais misterioso e mais fascinante do que imaginamos. Prepare-se, o espetáculo das migrações está prestes a começar. Capítulo 1. Menos as borboletas monarca e sua jornada infinita entre todas as migrações da vida selvagem. Poucas são tão surpreendentes quanto a das borboletas monarca. Pequenas e frágeis à primeira vista, elas escondem uma força extraordinária. Todos os anos, milhões delas deixam o Canadá e os Estados Unidos para viajar milhares de quilômetros até as florestas do México. O mais impressionante é que essa jornada não é feita por uma única geração. Ao longo do caminho, várias gerações se sucedem, cada uma cumprindo apenas uma parte da rota, até que finalmente as descendentes chegam ao destino final. É como se a memória da viagem estivesse gravada em seu próprio DNA. Essas borboletas enfrentam tempestades, ventos fortes e predadores, mas continuam avançando, guiadas por instintos que a ciência ainda tenta compreender por completo. Como criaturas tão pequenas conseguem se orientar com tanta precisão? Pesquisadores acreditam que elas usam o Sol como bússola. Além de uma sensibilidade ao campo magnético da Terra, é um espetáculo que nos lembra que a natureza possui mecanismos muito além da nossa compreensão. A migração das monarcas também tem um impacto cultural e ecológico profundo. No México, sua chegada é celebrada como um símbolo de renovação e esperança, coincidindo com o Dia dos Mortos. Para os ecossistemas, elas são essenciais na polinização, conectando diferentes regiões do continente. Capítulo 2. Menos as baleias cinzentas e a travessia dos oceanos. Se as borboletas monarca nos impressionam pela delicadeza transformada em resistência, as baleias cinzentas nos fascinam pela grandiosidade de sua jornada. Esses gigantes marinhos percorrem uma das maiores migrações conhecidas no reino animal. Mais de 16 mil quilômetros entre as águas geladas do Ártico e as lagoas quentes da costa mexicana. É uma travessia que exige força, memória e uma incrível capacidade de adaptação. Durante essa viagem, as baleias enfrentam correntes oceânicas, tempestades e até predadores como as orcas. Mas nada as detém. Guiadas por instintos ancestrais, elas repetem, ano após ano, o mesmo caminho, como se carregassem em sua essência
um mapa invisível. A ciência ainda busca compreender como conseguem se orientar com tamanha precisão, mas acredita-se que utilizem tanto o campo magnético da Terra quanto referências astronômicas. Essa migração não é apenas uma prova de resistência física, é também um espetáculo de vida. As baleias cinzentas viajam para garantir a sobrevivência de suas crias, buscando águas mais seguras e quentes para o nascimento. É um ciclo que conecta gerações e que mostra como a natureza se organiza em torno da continuidade da vida. Além disso, sua jornada tem impacto cultural e econômico. Povos costeiros celebram a chegada das baleias como parte de sua identidade, e o turismo de observação se tornou uma forma de aproximar humanos desse espetáculo natural. É uma lembrança de que, mesmo em tempos modernos, ainda dependemos da beleza e da força da natureza para nos inspirar. Capítulo 3. Menos os gnus e a travessia das planícies africanas. Se as baleias cinzentas nos impressionam pela grandiosidade de sua jornada oceânica, os gnus africanos nos mostram o drama da sobrevivência em terra firme. Todos os anos, milhões desses animais iniciam uma migração épica pelas planícies do Serengeti e do Masai Mara, em busca de pastagens frescas e água. É um espetáculo que transforma a savana em um mar de corpos em movimento, uma onda viva que parece não ter fim. Mas essa jornada não é apenas uma travessia pacífica. Pelo caminho, os gnus enfrentam predadores incansáveis, como leões, hienas e crocodilos. O momento mais dramático acontece quando precisam atravessar rios repletos de perigos. Centenas deles se lançam nas águas turbulentas, enquanto crocodilos aguardam pacientemente para atacar. É um verdadeiro teste de coragem e resistência, onde cada passo pode significar a diferença entre a vida e a morte. O mais fascinante é que essa migração não é guiada por líderes ou estratégias complexas. É o instinto coletivo que move a manada, como se uma força invisível os conduzisse. A ciência ainda busca compreender como milhões de indivíduos conseguem se coordenar de forma tão precisa, criando um espetáculo que parece coreografado pela própria natureza. Além de sua importância ecológica, essa migração também sustenta o equilíbrio da savana. Ao se deslocarem, os gnus fertilizam o solo, alimentam predadores e mantêm o ciclo da vida em constante movimento. É uma lembrança poderosa de que cada jornada, por mais brutal que pareça, tem um propósito maior. Capítulo 4. Menos maçarico de bico comprido. O voo sem fim. Se os gnus nos mostraram a força coletiva em terra firme, o maçarico de bico comprido revela o espetáculo aéreo, que desafia a imaginação. Essa pequena ave, aparentemente frágil, realiza o voo contínuo mais longo já registrado, mais de 11 mil quilômetros, sem parar, do Alasca até a Nova Zelândia. É uma façanha que parece impossível, mas que acontece todos os anos, guiada por instintos ancestrais e por uma resistência física que desafia os limites da natureza. Durante essa jornada, o maçarico não pousa para descansar ou se alimentar. Ele aproveita correntes de vento favoráveis e mantém um voo constante, como se carregasse dentro de si uma bússola invisível. A ciência já descobriu que essas aves utilizam o Sol, as estrelas e até o campo magnético da Terra como guias. Mas ainda há muito a ser compreendido sobre como conseguem tamanha precisão. Na cadeia alimentar, o maçarico desempenha um papel importante como consumidor de insetos e pequenos invertebrados. Ao mesmo tempo, transporta sementes e conecta habitats distantes, mostrando que sua migração
não é apenas uma prova de resistência, mas também um elo vital para o equilíbrio ecológico. Sua jornada aérea garante que diferentes ecossistemas recebam nutrientes e energia, reforçando a ideia de que cada migração é parte de um ciclo maior. O voo do maçarico é também um símbolo de perseverança. Ele nos lembra que, por mais pequeno que seja um ser, pode realizar feitos grandiosos quando guiado pela necessidade de sobreviver e perpetuar a vida. Capítulo 5 Menos tartarugas marinhas. O retorno às origens. Poucos animais simbolizam tão bem o ciclo da vida quanto as tartarugas marinhas. Décadas depois de nascerem, elas retornam exatamente à mesma praia onde emergiram da areia para depositar seus ovos. É como se carregassem dentro de si um mapa invisível, gravado pelo campo magnético da Terra, que as guia através de oceanos inteiros até o ponto de origem. Essa fidelidade ao local natal é uma das maiores maravilhas da natureza. A jornada das tartarugas é marcada por desafios desde o primeiro instante. Ao nascer, precisam atravessar a areia e alcançar o mar, enfrentando aves e outros predadores. As poucas que sobrevivem iniciam uma vida de migração constante, cruzando mares em busca de alimento e segurança. Décadas depois, as fêmeas retornam, muitas vezes debilitadas, para cumprir o ciclo da reprodução. Cada ninho é uma aposta contra o tempo e contra as adversidades, mas também uma vitória da persistência. Na cadeia alimentar, as tartarugas desempenham papéis múltiplos. Alimentam-se de algas e pequenos invertebrados, regulando populações marinhas e mantendo o equilíbrio dos ecossistemas costeiros. Ao mesmo tempo, são presas de tubarões e aves marinhas, mostrando que sua existência conecta diferentes níveis da vida oceânica. Até mesmo seus ovos, enterrados na areia, servem de alimento para diversos animais, reforçando a ideia de que cada etapa da sua jornada contribui para o ciclo da energia na natureza. Capítulo 6 Menos salmões. O ciclo entre rios e oceanos. Poucos animais simbolizam tão bem a ideia de ciclo quanto os salmões. Nascidos em rios de água doce, eles partem ainda jovens para o oceano, onde passam grande parte da vida. Mas, quando chega o momento da reprodução, retornam ao rio natal, enfrentando correntes fortes, cascatas e predadores em uma jornada que parece impossível. É como se carregassem dentro de si uma bússola invisível, copas do Gelos, de volta ao ponto exato onde nasceram. Essa migração é marcada por desafios extremos. Ursos aguardam nas margens dos rios, águias sobrevoam em busca de presas, e até os seres humanos dependem dessa abundância para sua alimentação. Cada salto contra a corrente é uma batalha pela sobrevivência, mas também uma demonstração de força e determinação. O mais impressionante é que, após a reprodução, os salmões morrem, deixando seus corpos como fonte de nutrientes para o rio e para a floresta ao redor. Dessa forma, sua jornada não termina com a morte, mas se transforma em energia que alimenta ecossistemas inteiros. Na cadeia alimentar, os salmões ocupam um papel central. São consumidores secundários, alimentando-se de pequenos organismos marinhos, mas também sustentam predadores de topo como ursos, aves e até humanos. Ao morrerem, fertilizam os rios e enriquecem o solo das florestas próximas, mostrando que sua migração conecta ambientes aquáticos e terrestres em um ciclo de vida que transcende gerações. Capítulo 7 Menos caribos. A travessia das terras geladas. Se os salmões nos mostraram o ciclo entre rios e oceanos, os caribos, também conhecidos como renas, revelam a grandiosidade das migrações terrestres. Esses animais protagonizam a maior migração de mamíferos em terra firme,
percorrendo até 5.000 quilômetros por ano em busca de alimento e melhores condições de sobrevivência. Em enormes manadas, eles atravessam tundras geladas, rios congelados e terrenos hostis, enfrentando frio extremo e predadores incansáveis. A cena é impressionante. Milhares de caribos em movimento constante, formando uma onda viva que parece não ter fim. Essa migração não é apenas uma busca por pastagens frescas, mas também uma engrenagem vital da cadeia alimentar. Como herbívoros, consomem grandes quantidades de vegetação, fertilizando o solo e mantendo o equilíbrio da tundra. Ao mesmo tempo, sustentam predadores como lobos e ursos, que dependem deles para sobreviver. Sem os caribos, o ecossistema ártico perderia uma de suas principais fontes de energia. O mais fascinante é a disciplina coletiva. Não há líderes visíveis, mas o instinto ancestral guia cada passo da manada. Eles seguem rotas que se repetem ano após ano, como se carregassem dentro de si um mapa invisível. Essa coordenação impressiona cientistas e nos lembra que a sobrevivência muitas vezes depende da força do grupo. Capítulo 8. Menos flamingos. A dança dos lagos coloridos. Depois de acompanhar os caribos em suas travessias geladas, chegamos a um cenário completamente diferente. Lagos coloridos, tingidos de tons vibrantes, onde os flamingos transformam a paisagem em espetáculo. Essas aves elegantes migram em busca de ambientes ricos em algas e pequenos crustáceos, sua principal fonte de alimento. O que parece apenas uma dança graciosa sobre as águas é, na verdade, uma engrenagem vital da cadeia alimentar aquática. Os flamingos dependem da disponibilidade de água para sobreviver, e suas rotas migratórias mudam conforme os lagos secam ou se renovam. Essa vulnerabilidade os torna símbolos da delicada relação entre clima e vida selvagem. Ao se alimentarem, regulam populações de organismos microscópicos, garantindo que o equilíbrio ecológico seja mantido. Ao mesmo tempo, servem de alimento para predadores como chacais e aves de rapina, mostrando que até sua beleza está inserida no ciclo da energia natural. Na cadeia alimentar, os flamingos ocupam uma posição intermediária, conectando o mundo microscópico das algas e crustáceos aos predadores maiores. Sua migração é uma prova de que até os seres mais belos e delicados desempenham papéis essenciais na sobrevivência coletiva. Capítulo 9. Menos pinguins, de Adélia. A disciplina do gelo. Se os flamingos nos encantaram pela cor e leveza, os pinguins de Adélia nos impressionam pela disciplina e resistência em um dos ambientes mais extremos do planeta, a Antártida. Essas aves pequenas, mas incrivelmente determinadas, viajam centenas de quilômetros entre o mar e as áreas de reprodução, sincronizando sua migração com o degelo. É uma coreografia natural que garante alimento para os filhotes e perpetua a espécie em condições que parecem impossíveis para a vida. O ciclo dos pinguins de Adélia é marcado por desafios constantes. No mar, mergulham em busca de crio e pequenos peixes, enfrentando águas geladas e predadores como focas leopardo. Em terra, suportam ventos cortantes e temperaturas que despencam muito abaixo de zero. Ainda assim, ano após ano, repetem a mesma jornada, guiados por instintos ancestrais que os mantêm fiéis às rotas migratórias. Na cadeia alimentar, os pinguins ocupam uma posição essencial. Como consumidores de crio, ajudam a regular populações de organismos que sustentam todo o ecossistema marinho. Ao mesmo tempo, são presas de focas e aves marinhas, mostrando que sua existência conecta diferentes níveis da vida antártica. Sem eles, o equilíbrio da região seria profundamente afetado. O mais fascinante é a disciplina coletiva.
Cada colônia funciona como uma comunidade organizada, onde o esforço de todos garante a sobrevivência dos filhotes. Essa cooperação nos lembra que, mesmo em ambientes hostis, a vida encontra caminhos para prosperar. Capítulo 10. Águias pescadoras. A fidelidade das rotas. Para encerrar nossa jornada pelas migrações mais impressionantes do planeta, voltamos ao céu, acompanhando uma das aves mais fiéis às suas rotas. A águia pescadora, também conhecida como osprey, essas aves percorrem milhares de quilômetros entre a Europa e a África, atravessando desertos, mares e montanhas, sempre retornando ao mesmo ninho, ano após ano. É como se carregassem dentro de si uma bússola infalível, capaz de guiá-los com precisão absoluta. O que torna sua migração tão fascinante é a fidelidade. Enquanto muitas espécies mudam de rotas conforme o clima ou as condições ambientais, as águias pescadoras mantêm uma constância impressionante. Elas partem, enfrentam tempestades e longas travessias, mas sempre voltam ao mesmo ponto, reforçando a ideia de que a memória e o instinto trabalham juntos para garantir a sobrevivência. Na cadeia alimentar, ocupam o papel de predadores especializados. Alimentam-se principalmente de peixes, mergulhando com velocidade e precisão para capturar suas presas. Esse comportamento regula populações aquáticas e mantém o equilíbrio dos ecossistemas onde vivem. Ao mesmo tempo, são alvo de predadores maiores em algumas regiões, mostrando que até os caçadores mais habilidosos fazem parte de um ciclo maior. A águia pescadora nos ensina sobre lealdade e persistência. Sua migração é uma metáfora da vida. Não importa quantos obstáculos surjam, sempre existe um caminho de volta, um ponto de origem que nos chama. É a prova de que a natureza combina força, instinto e memória em jornadas épicas que atravessam gerações. Chegamos ao fim da nossa jornada pelas 10 migrações mais impressionantes do planeta. Ao longo deste vídeo, vimos que cada deslocamento, seja de uma borboleta frágil ou de uma baleia gigante, carrega consigo uma história de sobrevivência, instinto e conexão com o mundo natural. As borboletas monarca nos mostraram que até os seres mais delicados podem realizar façanhas épicas. As baleias cinzentas revelaram a grandiosidade das rotas oceânicas, enquanto os gnus transformaram a savana em um espetáculo coletivo de vida e morte. Essas histórias não são apenas curiosidades. Elas revelam que a vida selvagem é feita de engrenagens invisíveis que mantém o equilíbrio da cadeia alimentar. Cada migração redistribui energia, conecta ecossistemas e garante que o ciclo da vida continue. Sem elas, o mundo natural entraria em colapso. É por isso que compreender e valorizar essas jornadas é também compreender o nosso próprio lugar na Terra. Agora, eu quero falar diretamente com você. Se essas histórias tocaram sua imaginação, se você se surpreendeu com a força da natureza e percebeu que ainda há muito a aprender sobre o mundo que nos cerca, este é o momento de agir. Inscreva-se no canal. Ao se inscrever, você garante que continuará acompanhando conteúdos que unem ciência, curiosidade e emoção, sempre trazendo narrativas que revelam os mistérios da vida selvagem de forma envolvente e acessível. Pense nisso. Cada clique no botão de inscrição é como uma pequena contribuição para que essa jornada continue. É como se você estivesse se tornando parte dessa comunidade que valoriza o conhecimento e a beleza da natureza. E não é apenas sobre assistir vídeos, é sobre se conectar com histórias que nos lembram que o planeta é vivo, dinâmico e cheio de segredos. Ative o sininho para não perder nenhum capítulo.
Cada nova publicação será uma oportunidade de viajar comigo por mares, florestas, desertos e céus, descobrindo como os animais enfrentam desafios que parecem impossíveis. Juntos, vamos continuar explorando, aprendendo e nos maravilhando com o espetáculo da vida. Então, se você chegou até aqui, já sabe. O próximo passo é simples, mas poderoso. Clique em inscrever-se e faça parte dessa jornada, porque a natureza não para. E nós também não devemos parar de aprender com ela.